Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JBS SA e da JBS USA para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da JBS. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeito a mudanças. Estão presentes conosco hoje Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO global da JBS, Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Por participarem da nossa teleconferência de resultados. Os números do terceiro trimestre de 2024 consolidam nossa perspectiva promissoras para o ano, que anunciamos anteriormente. Mais uma vez, a JBS apresenta resultados sólidos, graças à força da nossa plataforma global multiproteínas, à qualidade do nosso time e ao constante foco na excelência operacional. Registramos receita líquida recorde de 110,5 bilhões de reais, um crescimento de 21% ante o terceiro trimestre de 2023. Em dólares, a receita líquida somou 19,9 bilhões, também recorde. Alcançamos um EBITDA de 11,9 bilhões de reais no período, com margem consolidada de 10,8%, quase 5 pontos percentuais a mais em relação ao terceiro trimestre de 2023. Os resultados apresentados nesse trimestre nos permitem anunciar que a companhia fará, em 15 de janeiro de 2025, a distribuição de dividendos de R$ 1 por ação, totalizando 2,2 bilhões de reais. No último mês de outubro, foram distribuídos 4,4 bilhões em dividendos. Neste terceiro trimestre, nossos negócios de aves e suínos no Brasil e nos Estados Unidos superaram as expectativas. Quero destacar aqui a Seara, que fechou o trimestre com margem recorde de 21%. A forte demanda global, o custo favorável dos grãos e a agilidade na gestão de mix de produto e mercados, além do foco em produtos de valor agregado, em marca e inovação, se somam aos resultados das melhorias operacionais de eficiência e produtividade já implementadas e das melhorias comerciais que estão iniciando uma jornada promissora. A Pilgrim's, por sua vez, apresentou uma margem de 16,9%, impulsionada pela demanda aquecida principalmente na Europa, Estados Unidos e México. Também contribuíram para o resultado as melhorias operacionais e a diversificação do portfólio em produtos de valor agregado e marcas, além das parcerias com clientes chaves para gerar valor para o consumidor. O desempenho do negócio reflete ainda o foco em qualidade, serviço e inovação. Já US Pork registrou margem de 12,1% no trimestre, como resultado do aumento das vendas nos Estados Unidos e das exportações, além do crescimento significativo em produtos de valor agregado,
e da importante melhoria nos indicadores de performance agropecuária. Mais uma vez, ressalto que a nossa plataforma multigeográfica e multiproteínas é única e nos torna mais resiliente diante de cenários desafiadores em uma geografia ou negócios específicos. Enquanto os Estados Unidos ainda enfrentam os efeitos negativos do ciclo do boi, a JBS Brasil alcançou um dos melhores resultados da história, com margem de 11,6%, impulsionada pelo negócio de bovinos. Para além do alto volume de exportações, o resultado da Friboi reflete a busca pela excelência operacional, o aquecimento da demanda doméstica, a abertura de novos mercados e a melhoria do mix, com foco em produtos de valor agregado, marca e serviço aos clientes. A Austrália segue capturando os resultados do ciclo bovino, com margem de 9,8% no terceiro trimestre, apesar do aumento do preço do gado. As perspectivas para essa unidade de negócio permanecem favoráveis nos próximos trimestres. Seguimos focados no crescimento por meio da diversificação, inovação, produtos de valor agregado e marcas fortes. Quero destacar o recente anúncio para a expansão da produção de salmão da Huon Aquaculture na Austrália. Em Jeddah, na Arábia Saudita, estamos finalizando a construção de uma nova unidade da Seara que quadruplicará a capacidade de fabricação de produtos de valor agregado no país. Ressalto que os números do terceiro trimestre reforçam novamente a solidão da nossa gestão financeira. A alavancagem da companhia caiu para 2,15 vezes em dólar, enquanto a dívida líquida foi reduzida em $1 bilhão para 13,6 bilhões de dólares, além do lucro líquido de 3,8 bilhões de reais no período. Nossa plataforma global, aliada à experiência de nosso time, a nossa constante inovação e o foco na excelência operacional são fortalezas para agregar valor e atender as necessidades dos nossos clientes e consumidores. Estamos confiantes que a JBS está muito bem posicionada para seguir trilhando sua trajetória de crescimento com geração de valor para os nossos stakeholders. Quero reforçar que a robustez desse trimestre não é um ponto fora da curva, pois quando consideramos o somatório de resultados dos últimos 6 anos, a JBS gerou um retorno médio aos acionistas de aproximadamente 20% ao ano em dólares e um fluxo de caixa livre de 14,4 bilhões de dólares antes de CAPEX de expansão, entregando, ao mesmo tempo, crescimento e valor. Foram investidos 7,7 bilhões de dólares em crescimento orgânico e M&As, e distribuídos 6,5 bilhões de dólares em dividendos e recompras de ações. Agradeço mais uma vez pela sua participação nesse call de resultados e agora passo a palavra ao Guilherme, que vai detalhar os nossos números. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazoni. Vamos agora passar para os destaques operacionais e financeiros do terceiro trimestre de 2024, a partir do slide 12, por favor. A receita líquida do terceiro trimestre de 2024 foi de 110 bilhões de reais, ou 20 bilhões de dólares, número recorde, tanto em reais quanto em dólares. O EBITDA ajustado totalizou 11,9 bilhões de reais, ou 2,2 bilhões de dólares, que representa uma margem de 10,8% no trimestre. O lucro líquido foi de 3,8 bilhões de reais, ou 693 milhões de dólares, no trimestre. Ajustando pelos itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado é de 4 bilhões de reais. Considerando mais um trimestre de forte resultado, gostaria de ressaltar que divulgamos ontem à noite as novas premissas do guidance da companhia para o ano de 2024. Assim, nossos novos números consideram uma receita líquida de 412 bilhões de reais, ou 77 bilhões de dólares, e o EBITDA ajustado
entre 37 bilhões de reais, ou 6,9 bilhões de dólares, e 38 bilhões de reais, ou 7,1 bilhões de dólares, o que implica uma margem de EBITDA entre 9% e 9,3% para o ano. Passando para o próximo slide, o fluxo de caixa operacional no trimestre foi de 10,3 bilhões de reais, ou 1,9 bilhão de dólares. Já o fluxo de caixa livre do trimestre foi de 5,5 bilhões de reais, ou 1 bilhão de dólares, um crescimento de 88% na comparação anual. No acumulado do ano, a geração de caixa livre foi de 7,9 bilhões de reais, ou 1,4 bilhão de dólares. Essa forte geração de caixa livre é explicada pela melhora nos resultados de todas as nossas unidades de negócio, exceto o JBS Beef North America, que enfrenta um momento desafiador no ciclo do gado. Para fechar esse slide, o CAPEX do trimestre ficou em aproximadamente 1,8 bilhão de reais, ou 321 milhões de dólares, sendo 60% do CAPEX de manutenção. O montante total é 15% inferior ao terceiro trimestre de 2023 e está em linha com a nossa estimativa para o ano de 1,3 bilhão de dólares. Passando para o slide 15, a dívida líquida do terceiro trimestre de 2024 encerrou em 13,7 bilhões de dólares, uma queda de 1 bilhão de dólares em relação ao trimestre anterior, refletindo a forte geração de caixa livre no período. Durante o trimestre, realizamos 2 movimentos importantes para a companhia. O primeiro deles é a recompra de 3,9 bilhões de reais em CRAs. Além da redução da dívida bruta, essa recompra exclui todos os covenants financeiros remanescentes das dívidas da companhia. Assim, atualmente, 100% da dívida do JBS não possui covenants financeiros. O segundo foi a primeira emissão no montante de 1,5 bilhão de reais em CRAs na Seara em outubro. Foram 3 tranches de 5, 10 e 20 anos, sendo que as emissões de 10 e 20 anos apresentaram os menores spreads sobre as NTN-Bs dos CRAs emitidos pela JBS. A alavancagem em dólares reduziu em apenas um trimestre de 2,77 para 2,15 vezes no terceiro trimestre. A queda ocorre devido à expansão da EBITDA e da redução do endividamento pela geração de caixa livre. Para o fechamento do ano, somente como exercício, sem considerar como guidance de alavancagem, se considerarmos a dívida líquida do terceiro trimestre de 2024 de 13,7 bilhões de dólares e simplesmente dividir pela média do EBITDA do nosso guidance de 7 bilhões de dólares, nossa alavancagem já ficaria abaixo de 2 vezes. Nos últimos 6 anos, tivemos uma abordagem balanceada em crescimento e retorno aos acionistas, sendo 4,5 bilhões de dólares em crescimento orgânico, 3,3 bilhões de dólares em aquisições e 4,1 bilhões de dólares em dividendos e 2,8 bilhões de dólares em recompra de ações. Importante mencionar que todo esse montante foi financiado com a geração de caixa da companhia. A forte geração de caixa livre, mesmo com o nosso maior negócio em termos de receita, o JBS Beef North America, estar enfrentando um cenário desafiador, mostra a solidez da nossa plataforma única. Estamos otimistas que a diversificação geográfica e multiproteínas continuarão proporcionando crescimento e retorno para os nossos acionistas. Em outubro, realizamos o pagamento de dividendos intermediários no montante de 4,4 bilhões de reais, ou 812 milhões de dólares, o equivalente a R$ 2 por ação. Também anunciamos ontem à noite um pagamento adicional de dividendos no montante de 2,2 bilhões de reais, o equivalente a R$ 1 por ação, que será pago no dia 15 de janeiro de 2025. Somando as duas distribuições, que totalizam 6,7 bilhões de reais, ou 1,2 bilhão de dólares, o dividend yield na data de hoje é de aproximadamente 8,5%. Adicionalmente, reabrimos o nosso programa de recompra de ações, que pode chegar até 113 milhões de ações. Vou agora passar resumidamente pelas unidades de negócio. Começando com a Seara no slide 16, o crescimento da receita líquida foi de 19%, enquanto a rentabilidade cresceu expressivos 15,5 pontos percentuais, atingindo 21% de margem de EBITDA. Esse resultado é consequência da melhor execução comercial e operacional, forte demanda global e ampliação do portfólio de valor agregado. A Seara segue com sua estratégia de conquistar a preferência do consumidor através da qualidade dos produtos, inovação,
execução e fortalecimento da marca, obtendo crescimento em índices de penetração e recompra. Passando agora para o slide 17, a JBS Brasil registrou uma receita líquida 25% superior ao terceiro trimestre de 2023, impulsionada pelos maiores volumes vendidos, principalmente no mercado internacional. Esse resultado é atribuído à forte demanda global, além do ciclo pecuário favorável no período, resultando em maior disponibilidade de animais para o abate. Assim, a margem de EBITDA atingiu 11,6%, aumento de 8,2 pontos percentuais na comparação anual. Passando para o slide 18 e falando agora a partir em dólares e em US GAAP, a receita líquida da JBS Beef Norte América cresceu 6% ao ano no trimestre, resultado da forte demanda no período. A rentabilidade continua pressionada pelo ciclo pecuário desafiador, que tem mantido o preço do gado vivo em patamares elevados. No slide 9, temos a JBS Austrália. No terceiro trimestre, o crescimento da receita em 13% ao ano é fruto tanto dos maiores volumes vendidos quanto dos preços. A melhora na rentabilidade na comparação anual reflete o aumento das eficiências operacionais, pois, apesar do ciclo pecuário favorável, o preço do gado da Austrália, nosso principal negócio, cresceu 25%. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida do trimestre cresceu 1% em relação ao trimestre do ano anterior. No mercado interno, o crescimento do volume é explicado pela forte demanda no período. O consumo de carne suína está sendo favorecido pelo preço médio da carne bovina, que se mantém em patamares elevados. A rentabilidade do trimestre foi positivamente impactada pelos menores custos dos grãos, contínuos esforços visando a ampliação do portfólio de valor agregado, além da consistência na execução comercial, operacional e logística. A Pilgrim's Pride, conforme destacado no slide 21, registrou um aumento de receita líquida de 5% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Ao longo do trimestre, a companhia continuou focada na excelência operacional, na diversificação do portfólio e no fortalecimento das parcerias com os clientes-chave, visando agregar ainda mais valor ao consumidor. O foco em qualidade e melhoria do nível de serviço e inovação reflete novos fortes resultados do trimestre. Desse modo, gostaria, então, de abrir para a nossa sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. E nossa primeira pergunta vem de Tiago Duarte, BTG. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Olá, obrigado. Bom dia a todos, Tomazoni, Guilherme, todo o time aí. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, queria que vocês discutissem um pouco, né, tá muito claro aí a dinâmica de margens da Seara, mas eu queria que vocês pudessem detalhar um pouco a dinâmica da receita, né? A receita cresce bastante ano contra ano, mas pelos comentários que vocês disponibilizam, ela parece estar muito mais puxada por in natura do que em processados e muito mais por preço do que por volume. E aí eu queria entender como vocês avaliam essa dinâmica de receita em luz dos investimentos que foram feitos, principalmente em processados, né, para ganho de capacidade nos últimos anos, e como vocês imaginam essa dinâmica olhando para frente, né? Uma empresa que ganhou muito share por muitos anos e a gente tem a impressão que não foi o caso agora, pensando no negócio de processados no Brasil. Então, seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta recentemente, um dos competidores da companhia nos Estados Unidos divulgou guidances para o próximo ano, né? E aí, pensando no negócio de frango, está ali implícito uma manutenção de margens nos próximos 12 meses em patamares parecidos com os últimos 12 meses. Aí eu queria aproveitar para fazer essa provocação para vocês, se vocês entendem, olhando para o negócio da Pilgrim's, se vocês entendem que essa é uma premissa realista, se vocês entendem que é razoável enxergar as margens do negócio de frango nos Estados Unidos nos próximos 12 meses em patamares parecidos com o que nós vimos nos últimos 12 meses, patamares bem elevados. Essas seriam minhas perguntas. Obrigado. Bom dia, Tiago. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar respondendo a questão da Seara.
Se eu entendi a sua pergunta, você fez uma comparação com os investimentos que a Seara fez em crescimento e processados, e a sua interpretação é que a Seara não demonstrou um crescimento significativo em volumes. Deixa eu fazer uma explicação mais ampla para que você compreenda o contexto, né? Primeiro, eu quero falar que a penetração dos produtos da Seara e a recompra estão acima de 90%, em níveis excelentes. A preferência da marca avança. Então, Seara está tendo uma evolução super positiva no ponto de vista comercial, de preferência do consumidor, que é o que interessa. Então, nós estamos aumentando a penetração, está aumentando a recompra e está aumentando a preferência da marca. Então, assim, pronto. Isso que é importante, que isso é o fundamento, esses são os fundamentos de longo prazo da companhia. Agora, a gente tem falado, e eu falei no call passado, que nós teríamos fazendo uma gestão científica de preço. Então, a gestão científica de preço significa executar a política comercial com disciplina, seja no preço que nós vendemos aos clientes, seja quanto ao preço final ao consumidor. Por isso que é importante haver... Por que isso é importante, né? Porque preço tem a ver com valor. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Nesse trimestre que passou aí, por exemplo, a Seara, se pegar só alimentos preparados, aumentou do trimestre passado para esse trimestre o preço médio, que aí tem junção de preço e de mix, é mais de 8%. Tá? E o volume praticamente não teve retração. Tanto que, quando você olha no ano, a Seara cresce os volumes de processado mais de 4%. Agora, por que isso é importante? Por que a gente conseguiu fazer esse aumento todo de preço médio? Porque nós retiramos os outliners, né? Executamos mais adequadamente a gestão da curva de elasticidade de preço e volume, reconhecendo a zona de valor para o consumidor, para o cliente e para a empresa. E, sim, esse trabalho, nós estamos só no começo, né? Esse aprimoramento que eu estou falando na gestão de preço, adicionado à gestão do ponto de venda, que é transformar as nossas estratégias de marketing visível para o consumidor final, vai trazer resultados extraordinários, tanto na margem, que ela já ficou mais evidente, né, no trimestre aqui, como eu falei, 8%, mais de 8%, né, quanto no crescimento de volume. Porque os outliners, eles na verdade, não te ajudam nem para um lado nem para o outro, eles só destroem valor, né? Destrói valor para o consumidor, destrói valor para a empresa, né? Então, essa gestão de disciplina é que você vai ver a Seara executar com muito mais precisão para frente. Tá? Bom, esse é o ponto da Seara. Quando você falou do negócio do frango nos Estados Unidos, né? Primeiro, assim, a demanda por frango é uma demanda global muito forte. No Brasil, as exportações, os mercados que nós exportamos, nos Estados Unidos. Tem uma forte demanda por frango, dado que o preço da carne, especificamente nos Estados Unidos, né, está muito alto, né? A gente acompanha o ciclo do bovino, né? O custo do boi está caro, o custo da carne está caro, e o consumidor vai migrando para carne de porco, vai migrando para carne de frango. Então, assim, a demanda continua forte. Nós vemos que tem uma disciplina entre a oferta e da demanda, está equilibrado. Então, assim, os preços de grãos que nós estamos enxergando hoje, dadas as condições climáticas, dadas as condições de estoque de passagem, eles estão bem equilibrados. Então, acreditamos que esse ciclo positivo do frango deve continuar.
Muito obrigado pelas respostas, Tomazoni. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Bom dia, Tomazoni, bom dia, Cavalcante, bom dia, Wesley, Cris. Antes de mais nada, parabéns pelo trimestre. Talvez acho que eu queria discutir um pouquinho mais a questão de US Beef. Sem dúvida nenhuma, tem sido recorrente as discussões sobre momento do ciclo, dinâmica de margens, e até acho que essa melhora sequencial foi um pouco melhor do que o previsto. Mas eu queria ter uma leitura de vocês, pensando até um pouco mais para 2025, talvez até 2026. A gente viu que esse ano teve uma queda no abate, né? Foi até um ponto muito discutido no passado, qual que seria a utilização de capacidade da indústria, mas teve uma queda no abate, mas teve um contraponto que foi o aumento no peso médio no abate, o que fez com que a produção de carne não caísse tanto. Então, apesar da queda no abate, a produção caiu menos e ainda assim a demanda é muito resiliente, sustentando preços bem elevados. Olhando para frente, primeiro, vocês já começam a enxergar sinais de retenção de fêmeas para poder pensar numa virada de ciclo em alguns anos para frente. Vocês têm mais ou menos o que seria a leitura de vocês de quando aconteceria essa virada de ciclo? Vocês acham que 2025 tem espaço para ter esse offset novamente, né, de abate menor e aumento no peso médio, fazendo com que a produção de carne não sofra tanto? Então, eu queria ter um pouco de leitura nesse sentido, até para poder entender não só o quarto trimestre, que acho que o sazonal tem um peso razoável aqui, mas 2025, se há espaço para poder pensar em 25 com margens flat, ou realmente ainda é um viés mais negativo de margens para 25, então entrar um pouquinho em detalhe em relação a essa dinâmica de US Beef. E talvez só um ponto a mais aqui, aí já talvez na operação da Friboi aqui no Brasil, margens não recorde, mas muito boas, né? É, Só que é uma fotografia, talvez, precisa entender de vocês se ela envelheceu rápido, né? A dinâmica de boi estava muito favorável no terceiro trimestre, preços baixos, oferta boa, demanda doméstica sólida, exportação sólida, batendo recordes de volume de exportação, câmbio desvalorizado. Aí a gente entra no quarto trimestre, talvez com o lado da demanda ainda muito saudável, mas com a dinâmica de boi mudando. Se vocês pudessem comentar um pouco a leitura de vocês aí para o próximo trimestre e começo de 2025 também na dinâmica de boi e capacidade de repasse dessa alta para o consumidor final também. Então, esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Wesley, você poderia responder essa questão sobre do Beef US? Depois eu respondo a questão sobre a Friboi aqui no Brasil. Sim, bom dia. Leonardo, bom dia. A gente acha que a retenção de fêmeas nos Estados Unidos não começou, não está em 100%, não está na mesma velocidade que estava lá em 2015, da última vez que a gente estava na baixa do ciclo, mas a gente acha que começou, e a gente acha que começou pelo menor abate de vaca. O abate de vaca está bem menor year to date, até agora no ano, né, até do primeiro ao terceiro trimestre, 14%. Quando você olha, exclui as vacas leiteiras, só vaca de corte, é ainda menor ainda o abate. E os números que a gente está vendo, números públicos está vindo do USDA, já para o mês de outubro, a gente acha que essa redução do abate de fêmeas está acelerando no quarto trimestre. Então, a gente acha que, e principalmente na parte da vaca de corte, se você eliminar aí as vacas leiteiras, né? Então, assim, que é uma outra dinâmica de mercado. Então, a gente tá vendo que a gente acha que vai começar em 2025, a gente vai começar a ver sinais maiores de retenção de fêmea. Tinha uma conversa sobre seca nos Estados Unidos. Essa seca, nas últimas 3 semanas, não é mais uma preocupação. Choveu bastante, teve principalmente uma neve meio molhada, em bastante das áreas que estavam precisando, que estava bem seco. Então, isso não é uma preocupação no momento. E a gente vê algumas regiões, principalmente mais ao norte, que está bem mais avançado com o tema da retenção. Então, a gente acha que começou e vamos ver mais durante 2025. Então, nossa perspectiva é que a gente vai começar a ver uma retenção mais forte durante 2025. Começou pela vaca, agora vem pelas... E a gente espera, nossa expectativa, que a gente vai começar a ver mais novilhas, né, heifers, sendo retidas em
em 2025. Obviamente que quando a gente tem uma retenção, né, das fêmeas vindo das novilhas, você tem uma redução das fêmeas que vão para o confinamento, isso gera uma restrição da oferta, né? Então, isso não tem dúvida nenhuma. Isso em algum momento vai acontecer. E, na verdade, isso não é um mau momento, um mau sinal, um mau momento no curto prazo, mas que significa a melhoria no longo prazo, né, que leva a gente para a parte melhor do ciclo. Então, a gente acha que deve começar em 2025, deve impactar mais na segunda metade de 2025, é a nossa opinião. Agora, a gente está vendo, igual o Tomazoni falou na pergunta anterior do Thiago, a gente está vendo demanda nos Estados Unidos para as 3 proteínas muito forte. Então, a gente acha que mesmo tendo uma restrição aí um pouco maior de novilha, se começar a retenção mesmo de fêmeas na intensidade que precisa, que a gente consegue, é possível equilibrar um pouco essa equação aí de margem. Na questão de peso, sem dúvida nenhuma, né, quando você tem um feeder cattle, né, um boi magro, caro e um grão barato, é lógico que o pecuarista vai fazer o máximo, né, para aumentar o peso. A equação simplesmente funciona. Tendo dito isso, a gente está o boi está bastante pesado. Pode ficar mais pesado no ano que vem, mas eu não acho que seria num patamar igual foi o aumento desse ano, porque chega num ponto que o boi já está num peso que é bastante alto eu não acho que você vai ter... Pode ser que aumente um pouco, mas não vai ser na proporção que aumentou do ano passado para esse, que foi histórico, né? Os pesos de gado que a gente está tendo é histórico. Então, para resumir, assim, a gente acha que retenção está começando, vai intensificar em 2025, deve reduzir a oferta, mas só que a gente está bem otimista com a questão da demanda para carne bovina nos Estados Unidos. Leonardo, voltando para a questão aqui do Brasil, que especificamente do Friboi que você fez, primeiro eu quero comentar que esse trimestre a Friboi colheu o resultado dos trabalhos que ela tem feito ao longo dos tempos, de investimento em marca, investimento em serviço para o cliente, para o consumidor, trabalho de valor agregado, e isso está refletido, né? É o 4º ano consecutivo que a Friboi é top of mind de marca, seja no churrasco, seja de marca lembrada na carne. Então, aí teve uma oferta maior, uma acessibilidade maior do preço da carne, o consumidor foi buscar as marcas aspiracional. A marca aspiracional eram as marcas da Friboi. Então, a Friboi colheu aí, sim, um benefício todo esse investimento que ela vem fazendo ao longo do tempo. Isso tudo aliado a essa demanda forte internacional que tem em todos os mercados. A gente vê, completando o que o Wesley falou, demanda por proteína no mundo inteiro. A gente está chegando todas as proteínas com alta demanda. Agora, o teu ponto é que, bom, mas o preço do boi subiu muito desde do que nós estamos falando, do início do ano até agora subiu. E é verdade. Eu acho que o boi, na verdade, a nossa visão é que o boi caiu muito e agora subiu muito, né? Então, eu acho que tem espaço aí para uma pequena correção. Não vejo que vai voltar aqueles preços que estavam lá, porque também não é sustentável, né? O nosso negócio se sustenta quando a gente tem oferta, e para que a gente tenha oferta, o produtor tem que estar ganhando dinheiro, senão o produtor não investe, nós não vamos ter aumento de produção. Então, não vejo que a gente vai voltar naqueles valores, mas vejo espaço aí, né, para uma correção. Por que eu falo isso? Porque quando eu olho a demanda internacional, ela continua forte. Acho que a gente consegue, com essa demanda forte, indo buscando melhoras de preço, inclusive algumas moedas em alguns países, né, que são fortes demandadores dos nossos produtos, tiveram uma correção, né? Então, o cara, na moeda dele, acaba desembolsando menos dinheiro pelo mesmo preço em dólar. Então, assim, eu vejo que o mercado internacional está ali,
no limite ali, tá dando. Agora, o mercado interno está muito desafiador. Aos preços que nós estamos vendo do boi a esse, é muito desafiador o consumo do mercado interno, que teve aquele crescimento, essa explosão de crescimento que teve. Agora, os preços que estão aí estão desafiador. Por isso que eu falo que a gente tem espaço para correção, né? Porque é a oferta e a demanda que vai regular. Hoje, nós temos agora para frente, nesse trimestre, temos a questão de todas as festas que nós vamos ter aí, temos o 13º salário, que aumenta a renda disponível. Então, assim, tem momento favorável, mas é muito desafiador o mercado interno. E aí a gente vai ver muito a Friboi, margem da Friboi, muito mais do que foram margens históricas do que nós estamos enxergando esse recorde que a Friboi entregou agora nesse trimestre. Não, tá ótimo, Tomazoni. Obrigado pelas informações, Vélez, e também muito obrigado pelas informações. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Mais um trimestre realmente impressionante, pessoal. Obrigado pelo espaço para perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme na geração de caixa. Certamente os 5,5 bilhões bem sólidos, né, com relação ao que a gente tinha. Eu só queria entender um pouco melhor a dinâmica de consumo de caixa no capital de giro. Se não me engano, 1,5 bi. E se você puder detalhar um pouquinho melhor as linhas específicas de contas a receber e estoques, por gentileza. A nossa expectativa é de um quarto tri bem mais forte na geração de caixa, dadas as dinâmicas que a gente sempre discute de US Beef. Então, eu só fico questionando se talvez a gente não poderia esperar até uma geração maior, né, no quarto tri, por conta das dinâmicas que a gente viu agora de capital de giro no terceiro tri. Não sei se talvez existe um espaço para um alívio de estoque pós-terceiro tri. Então, era só entender essa dinâmica de capital de giro no terceiro tri, mais para eu ter uma visão melhor do que pode ser a sua geração de caixa no quarto tri. Se você puder, por gentileza, também responder essa pergunta no contexto dessa nova distribuição de dividendos, para a gente entender como que você está pensando hoje a sua estrutura de capital. Quer dizer, você desalavanca muito rápido, está distribuindo muito dinheiro para o acionista, só que acho, nas nossas contas, a alavancagem ela continua a reduzir. Eu queria entender um pouco melhor também um update da sua estrutura de capital ideal, tendo em vista os desembolsos que você está fazendo por acionista, tendo em vista oportunidade no mercado inorgânico, né, em M&A. Então, acho que isso ajudaria. E uma última pergunta, né, a minha segunda pergunta, muito rápida sobre Seara. Acho que o Tomazoni já endereçou muito bem a questão de demanda mercadológica, comercial. Eu queria entender do custo, como que a companhia se posicionou na compra de milho durante o trimestre. São essas as perguntas, pessoal. Muito obrigado. Oi, Ricardo. Então, uma parte da sua segunda pergunta eu já vou responder, porque exatamente o aumento de estoque foi a safrinha da Seara, ou seja, a gente tem alongado nossas posições se aproveitando no preço de milho mais baixo. Tá? Então, essa é a questão do estoque do terceiro trimestre que você perguntou. Para o quarto trimestre, sazonalmente é um trimestre que a gente gera mais caixa, né? Principalmente porque você tem sempre fornecedores que escorregam para janeiro, a pedido dos próprios fornecedores, que é o que a gente chama de deferred livestock, né? Então, o quarto trimestre, de novo, um trimestre geralmente de forte geração de caixa. E aí, em termos da alavancagem, a gente pagou agora em outubro cerca de 800 milhões de dólares de dividendos, mas, de novo, a geração do quarto trimestre tende a ser forte e a gente deve acabar com uma alavancagem abaixo de 2 vezes. Mesmo eu, inclusive, começar a desfazer algumas alavancas de balanço que eu fiz no ano passado, quando a alavancagem estava mais alta. Então, eu posso ter algum consumo de caixa
obviamente, a geração de caixa vai ser forte, vai ser positiva, pode ser um pouco menos, porque eu posso começar a desfazer alguma alavanca de balanço, o que vai refletir numa despesa financeira menor para o ano que vem. Tá? Então, basicamente, é isso. A gente, de novo, esse ano está valendo aquela conta que eu fiz no começo do ano, né? Que a gente colocou um EBITDA de break-even, lembra, de 3.500. Se você pegar agora o nosso guidance ponto médio de 7 bi de dólar, diminuir de 3.500, tirar 25% de alíquota efetiva, a gente tem 2.600 bi de fluxo de caixa livre para o ano, né? Que é aquela conta de EBITDA de break-even que eu falei. Então, é mais ou menos isso, sendo que pode ser um pouco menos se eu quiser desfazer algumas alavancas de balanço. Eu posso tirar um pouco disso aí, mas está valendo mais ou menos essa indicação que eu passei lá no começo do ano, tá? E que para o ano que vem, quando a gente terminar o orçamento, eu vou passar um novo guidance de EBITDA de break-even, tá? Mas se você olhar também na tabela que a gente coloca, né, na página 6 aqui do press release, você vai ver que nosso fluxo de caixa ali foi muito limpo, ou seja, não teve muito impacto de capital de giro. O ativo biológico veio em linha com o que eu também previ no início do ano, um pouco menos, porque o preço dos grãos caíram. O valor dos juros também está em linha do que a gente previu, do CAPEX também, e assim o arrendamento mercantil também. Então, eu acho que está um fluxo de caixa bem previsível, dentro do que a gente vinha falando desde o início do ano. Aí, falando de estrutura de capital, a gente conseguiu, como a gente falou no início do call, a gente, nos últimos 6 anos, a gente gerou 14 bilhões, cerca de 14 bilhões de dólares de fluxo de caixa antes de CAPEX de expansão. Isso foi dividido mais ou menos quase que meio a meio entre retorno para o acionista via dividendos e recompra de ações e crescimento via expansão, né, e aquisições. Eu acho que isso é uma abordagem interessante, lembrando que no Brasil a gente tem um dividendo mínimo de acordo com 25% do lucro líquido, que vem da lei das SA lá de trás. Nos Estados Unidos, como você não tem isso, né, e você olha a dinâmica das empresas do setor, então vamos falar assim, se você olhar a Tyson, ela pagou nos últimos 6 anos cerca de 600 milhões de dólares por ano, 600 a 700, bem constante de dividendos. A Hormel pagou cerca de 500 milhões de dólares por ano de dividendos. A ADM pagou cerca de 800, 900 milhões de dólares por ano. A Bunge, cerca de 400 milhões de dólares por ano. Você vê que eles tentam manter um dividendo relativamente previsível para que você tenha um dividendo de yield mínimo para que você atraia fundos de pensão que precisam de fluxo de caixa para pagar seus pensionistas e você entra no radar desses fundos. Como são empresas cíclicas, a gente não promete um dividendo, mas você tenta fazer ele o mais estável possível. Se você olhar os últimos 6 anos, como eu falei, né, 5 ou 6 anos, a gente teve um dividendo médio aí de 800 milhões de dólares por ano. Se eu incluir a recompra, a gente retornou, em média, nos últimos 6 anos, 1,2 bilhão de dólares para os acionistas. Então, se você pensar, né, como eu falei, esse ano, a gente está falando aí de fluxo de caixa livre em torno de 2,5 bilhões de dólares. Se você pensar metade disso para crescimento, metade para dividendo, é mais ou menos o que a gente tem feito. Não estou falando que vai ser isso, porque no M&A depende da oportunidade. Então, você pode fazer uma aquisição porque tem uma oportunidade muito boa e você não necessariamente precisa estar com esse balanço no ano certinho, mas ao longo do tempo você tende a equilibrar. Então, basicamente, a política diz que a gente quer ficar entre 2 e 3 vezes dívida líquida e EBITDA. A gente tem ficado em torno de 2 vezes. Se a gente ficar entre 2 e 2,5 vezes, a gente pode até ter um upgrade. Lembrando que o nosso rating, a gente ainda tem um notch abaixo de governança. Então, a Tyson, por exemplo, ela é BBB flat, a gente é BBB minus, porque a gente tem um notch abaixo de governança, porque em métricas financeiras a gente já está melhor. E se a gente mantém essa consistência de 2 a 2,5 vezes, a gente pode começar até a pleitear um rate maior. Mas então é basicamente assim que a gente vê a nossa estrutura de capital.
e a gente consegue, enquanto gerando esse fluxo de caixa livre que eu mencionei, consistentemente, a gente consegue investir no crescimento da companhia e retornar, ou seja, ter growth e value ao mesmo tempo e manter o balanço sólido e a alavancagem baixa. Tá claro, Ricardo? O Ricardo, e Tá muito claro. adicionando aí a questão, a sua pergunta sobre a Seara, sim, primeiro, nós não divulgamos a nossa estratégia de posição de grão, tá? Mas o que eu posso, como o Guilherme citou aí a questão de que aumentou os estoques na Seara, a nossa estratégia ela tem duas pernas, uma perna que é físico e outra perna que é a perna de derivativos, né? O que o Guilherme falou aí tem a ver com a parte física para garantir o abastecimento das nossas fábricas, né? Então, ela não representa um pedaço só da nossa política, né? Que tem as duas coisas, tanto a proteção de custo quanto a garantia de abastecimento. Como eu falei, a gente não divulga a estratégia, mas posso falar vou repetir o que eu falei antes, né? Nós vemos no caso da resposta da Pilgrim, nós vemos que não devemos ter grande surpresa na parte de custos, né? A questão climática que está aí, a gente vê bem controlada. Obviamente, a questão do dólar impacta aqui no Brasil, né? Mesmo com preço flat estabilizado, a gente tem aí um custo maior em reais. Mas não vemos grande variação aí em termos de custo. Obrigado pelo nível de detalhe nas respostas, pessoal. Tomazoni e Guilherme. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Por favor, Isabela, pode prosseguir. Bom dia, Tomazoni. Bom dia, Guilherme. Bom dia para todos também. Parabéns pelos resultados. Eu queria voltar um pouco na discussão de demanda, né? Acho que tem sido um ponto bastante recorrente aqui na discussão e acho que uma dúvida que a gente fica é um pouco da leitura de vocês de potencial upside para preços, né? Acho que está bastante claro a resiliência de preços de carne bovina nos Estados Unidos, mas provavelmente 2025 vai ser um ano que em muito tempo a gente vai ver os três grandes produtores com um pouco ou muito menos oferta, né? Brasil, Austrália e Estados Unidos. Então, a primeira pergunta é se vocês veem upside para preços de carne bovina e aí, consequentemente, para as outras proteínas também, ou a gente deveria pensar talvez mais uma manutenção desses patamares elevados. E a segunda pergunta, Guilherme, eu sei que você mencionou que você vai falar sobre o EBITDA break-even no ano que vem mais para frente, mas só focando um pouco no CAPEX, né? É razoável a gente assumir que o CAPEX de 2025, salvo, obviamente, algum M&A, ele pode ficar similar ao que a gente vai ver nesse ano, né? Nesses 1,3 bi que você mencionou. Obrigada. Oi, Isabela, vou começar então para a pergunta do CAPEX. De fato, a gente já está elaborando os orçamentos, né? Essa época do ano que a gente está fazendo isso, mas vamos lembrar que esse ano a gente fez um orçamento num período que 2023 estava bem mais desafiador do que a gente tem hoje. Então, de novo, obedecendo a nossa política, olhando para a estrutura de capital da forma que eu comentei, de ficar entre 2 e 3 vezes dívida líquida EBITDA, de preferência até entre 2 e 2,5 vezes. Acho que a gente consegue ficar facilmente em 2,5 vezes, mesmo pagando os dividendos, mesmo pensando em aquisições e, com certeza, a gente voltando a fazer CAPEX de expansão. A gente tem oportunidades muito boas nos Estados Unidos, seja de frango, porco, oportunidades muito boas na Austrália para CAPEX de expansão, na parte de aquacultura, de porco, e aqui também no Brasil, na Seara. Então, assim, certamente a gente vai ver a gente voltar com um crescimento orgânico, dado que a nossa estrutura de capital, nossa geração de caixa permite que a gente faça isso e mantenha a alavancagem baixa.
e continue investindo no crescimento da companhia. De novo, a gente está nessa fase de orçamento, mas provavelmente em algum momento, talvez ou no próximo call de resultado, ou eu dei de novo esse guidance de EBITDA de break-even já com CAPEX maior do que a gente viu esse ano, porque vai ter uma componente de expansão provavelmente maior. Isabela, bom dia. Sobre questão do preço de carne bovina nos Estados Unidos, assim, o upside, eu acho que existe se a oferta realmente for menor, por causa do começo da retenção de fêmeas para a retenção de matrizes, e a demanda continuar estável, a gente, assim, é razoável esperar que você tenha um upside. Quanto que isso vai ser ou não, e se isso, o impacto que isso tem em margem é difícil de se prever, né? Mas que tem upside, tem. Eu estava complementando o que o Wesley falou, a gente vê aqui no Brasil, eu estava falando que, por isso que eu falei na minha resposta anterior, né, que tem um espaço aí para correção do preço do boi, mas o mercado internacional está bastante demandado da proteína brasileira. O Brasil, né, mesmo aos preços que estão aí, ele é competitivo globalmente para a produção de proteínas. E tem aí a perspectiva de abrir novos mercados para o Brasil, inclusive, né? Estão se falando em Japão, Coreia, Turquia, Vietnã. Isso tudo, acho que vai em favor do negócio de bovinos no Brasil. Excelente, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Bortolucci, Goldman Sachs. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado por tomar as perguntas. A primeira é pensando um pouco para frente, né? Se a gente volta para aquele gráfico que vocês sempre colocam no início das apresentações, com a volatilidade da margem, as margens por BU, vocês fecham esse ano numa situação bem diferente da que fecharam em 2023, com a maior parte das unidades, tirando o US Beef, obviamente, com margens perto de picos históricos, se não lá. Olhando para frente, né, 2025, mesmo que quali, quais são as oportunidades de melhora de níveis tão bons, justificando, né, crescimento de EBITDA para o ano que vem? Essa é a primeira pergunta. E aí eu tenho dois pontos que eu queria explorar no lado de alocação de capital. Primeiro, bem rapidamente na recompra. Da última vez que vocês anunciaram programas grandes de recompra, vocês foram bem táticos na execução delas, né? Para esse, a gente também deveria imaginar que você está abrindo espaço eventualmente para ser mais pontual, dependendo de demanda de mercado, ou essa deveria ser uma execução gradual, vamos chamar uma recompra clássica, né? Essa é a primeira pergunta. E, finalmente, na última, a alocação de capital, né? O Guilherme comentou bem a diversificação de formas de retorno ao acionista e crescimento que a companhia executou ao longo dos últimos anos. Particularmente quando vocês pensam e analisam oportunidades de crescimento inorgânico, como que vocês equalizam a potencial geração de valor de M&A versus o valuation ainda muito baixo que a JBS trade? Então, como pensar aí a alocação de capital e preferência de M&A versus recompra no momento que o teu papel ainda está super descontado? Obrigado, só essa pergunta. Oi, Thiago. Eu vou começar, então, com a parte de recompra e alocação de capital e depois eu passo para o Tomazoni e a Zé Filho para as margens. Então, a recompra, na verdade, a JBS ela sempre trabalha com programa de recompra em aberto. Por acaso, ano passado, a gente não reabriu, porque, como eu falei, ano passado era um ano desafiador, a gente tinha outras prioridades de segurar e manter a alavancagem baixa do que reabrir um programa de recompra que certamente não seria executado naquele momento. Então, passado aquele momento, e a gente, de novo, tendo um ano com a performance que a gente teve, fez todo sentido a gente reabrir o programa de recompra para ser, como você falou, tático. No passado, é exatamente isso. Teve oportunidades de recompra
E tem em um ano, às vezes, excepcional, como foi, por exemplo, o ano de 2021, a gente tenta não fazer tudo em dividendos para tentar, como eu falei, ter um dividend yield mais estável e um excesso de caixa, às vezes, fazer com a recompra. Mas teve outro fator também que você tem que levar em conta nessa equação, que no passado a gente foi muito agressivo em recompra de ações porque eu estava emitindo bonds de 10 anos a 3%. Eu emiti bonds de 30 anos a 4,25% e emiti bonds de 7 anos a 2,5%. Então, era um dinheiro muito barato que, quando você faz a equação de retorno para acionista, vale muito a pena você tomar um dinheiro barato desse e recomprar ação. Principalmente que, quando a gente fez esse movimento, você pensar a inflação nos Estados Unidos estava 9%. Hoje, mesmo com inflação, hoje você tem uma posição diferente. E como a gente é uma empresa de alimentos, a gente tende a repassar a inflação, como você vê no crescimento da nossa receita. Hoje a equação é diferente. Hoje eu tenho um custo de capital, um custo de dinheiro mais alto, e uma inflação mais baixa. Então, essa arbitragem não fica tão claro. Então, assim, eu diria que é uma execução mais tática se eu tiver um ano excepcional e, por acaso, não tive uma oportunidade de M&A, porque a gente foi a gente tem muita disciplina de capital no preço que a gente vai pagar. Então, se a gente não arrumou M&A e eu tive um ano excepcional, aí eu posso recomprar. E eu acho que não é a melhor maneira você comparar múltiplos, por exemplo, de JBS com os dos targets, porque eu vou dar um exemplo da própria Tyson. A Tyson, quando comprou a Hillshire, ela comprou a Hillshire para um múltiplo muito maior do que ela negociava. Ela negociava em termos de 5 vezes e pagou, sei lá, 9, 10 vezes. Depois da compra, o múltiplo da Tyson reprecificou. Você teve um re-rating de múltiplo. E por que isso? Porque se eu recompro as ações JBS, eu continuo concentrando na commodity e não diversifico. Enquanto que eu posso pagar um múltiplo maior do que o que eu estou negociando para um target, que eu vou estar, ganhando em sinergias, então você vai ter que ver o múltiplo pós-sinergias, essas sinergias que você tem, e você está entrando num negócio de marca e de preferência do consumidor, que a gente sabe que tem uma elasticidade diferente. Se você ganha preferência do consumidor num negócio com uma marca forte, você tem pricing power e você consegue, às vezes, repassar custo mais fácil do que quando você está no negócio de commodity, que você só pode cortar custo. Então, por isso que a conta não é simplesmente olhar um múltiplo versus o outro. É o que a combinação das coisas vai resultar. Tiago, respondendo à questão que você colocou das margens, o gráfico que a gente colocou, ele é para demonstrar o resultado da execução da nossa estratégia. Então, assim, você vê, a partir de 2013, nós começamos um esforço muito maior em produtos de marca e produtos de valor agregado. Quando eu falo produtos de valor agregado, pode ser valor agregado in natura, como a Friboi tem feito aqui com a Maturata, tem feito aqui com a Friboi, como a Pilgrims tem feito lá com a Just Bear. Então, assim, natura e alimentos processados. Em 2013, nós compramos a Seara, e a partir da Seara, nós estamos fazendo outras aquisições. Compramos nos Estados Unidos operações de preparados, nós compramos na Europa operação de preparado, nós compramos na Austrália operação de preparado, e nós investimos muito aqui. Em 2003, nós pagamos, a Seara faturava 6 bilhões e pouco, 6 bilhões e 500, 6 bilhões e 800. Hoje a Seara está faturando próximo aí a 50 bilhões. Então, assim, nós temos uma construção, e esse gráfico ele reflete esse esforço que nós temos feito em produtos de valor agregado e de marca. Então, você vê que, desde lá, nós viemos construindo uma tendência sempre crescente. E é isso que você vai ver. O que aconteceu o ano passado, que aquela curva deu essa inclinação maior, ela é um ponto fora da curva. Por quê? A gente foi logo após a pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Teve uma demanda enorme, o mundo inteiro botou muito mais capacidade, teve uma oferta muito maior e praticamente todos os negócios nossos, acabaram tendo um efeito disso. Mas foi um ponto, tanto que você mesmo fez a consideração, você vê que esse ano está retornando, e o que você vai ver
é essa curva continuando a tendência de crescimento. É isso que você pode esperar da JBS. O nosso foco em valor agregado, em marca, vai estar refletindo nas nossas margens. Excelente. Tomazoni, Guilherme, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Eu tenho dois follow-ups. Tomazoni, você falou um pouco sobre Friboi, JBS Brasil. Eu queria que você pudesse comentar, além da dinâmica, né, de preço de carne e gado, os outros negócios que estão ali dentro, né, couros, Swift, etc. Se eu não estou enganado, nos últimos trimestres, né, acabavam puxando essa média de rentabilidade para baixo. Então, a minha pergunta é se você vê alguma melhora, além do negócio tradicional, dentro de JBS Brasil, que possa implicar numa margem, digamos, aqui média um pouquinho mais alta para frente. E a minha segunda pergunta, talvez para o Wesley, em US Beef, também na mesma linha, né? É natural que nessas partes mais baixas do ciclo a empresa vá buscar eficiências operacionais, você já falou um pouco disso no passado. A minha pergunta é em que ponto que a gente está nesse estágio de captura de rentabilidade? Você tinha falado lá atrás de 2 pontos de margem, em que ponto que a gente está aqui, mas para entender o quanto que, né, a eficiência operacional pode segurar o resultado da companhia no load ciclo aqui. Obrigado. Ô, Lucas, vou começar respondendo aqui. Primeiro, sim, eu diria que é neutra a contribuição dos outros negócios quando se compara um trimestre e outro da Friboi. O resultado que está vendo aí foi a grande contribuição diferencial com relação aos trimestres passados, foi da Friboi. Os outros negócios que nós temos aí são muitos negócios e por serem muitos negócios, eles também têm essa questão de um negócio compensando o outro. Então, no médio prazo, os negócios se compensam. Temos aí fábrica de lata, biodiesel, né? Fertilizantes. É que essa indústria circular que nós temos investido, né? Com o foco em sustentabilidade, que sustentabilidade significa nós sermos mais eficientes, né? Nós termos menos resíduos, né? Aproveitarmos, produzir mais com menos. Então, todo o resíduo de um processo nosso, nós transformamos ele numa matéria-prima para um outro processo. Então, seja reciclagem de plástico, como eu falei, seja o biodiesel, seja fertilizantes, né? Os sabonetes, que a gente tem em produção. Então, esses negócios, assim, o couros que esteja aí, que tem tem a sua volatilidade natural, mas eles, perto do tamanho da Friboi, eles são muito pequenos, né? Então, assim, eu te diria para você que não tem aí a contribuição desses negócios, porque você viu essa margem aí, essa margem veio realmente da Friboi. O Wesley, Lucas, você poderia comentar lá? Sim, Lucas, bom dia. Sobre o US Beef, a performance do US Beef melhorou muito do ano passado para cá. Se você olhar, né, a margem nossa no ano passado a gente no terceiro trimestre publicou 1,6, agora a gente publicou 0,6, mas quando você olha para o spread, né, no year to date, colocando aqui, né, até agora no ano, olhando o USDA, o cutout subiu 3,7% e o boi subiu 6,6%. Né? Então, a gente está operando esse ano num cenário de margem mais apertado, mas o spread apertou muito mais do que a nossa margem apertou, que indica aqueles dois, assim, direcionalmente coerente com aqueles 2% que a gente vinha falando. Então, hoje, quando a gente olha a operação nossa de bife Estados Unidos, no último ano a performance melhorou bastante, está em linha com o histórico nosso. Ainda é possível melhorar de 1,5% a 2%, a gente está terminando agora o orçamento, a gente acha que isso ainda é possível, mas aí a gente está falando já de uma performance excelente, né, que é o que obviamente a gente está buscando, mas a performance atual está dentro do nosso histórico. Também é correto pensar que se a gente conseguir
melhorar mais 1,5% aí de margem, a gente consegue provavelmente, no momento em que a retenção de fêmea começar, minimizar qualquer impacto aí negativo de menor suprimento com performance, que é o que a gente está buscando aqui no dia a dia. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Tomazetto, Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tomazoni, Guilherme, Wesley, Cris, obrigado pelo espaço. Do meu lado, eu tenho duas perguntas, tá? Primeiro, um follow-up rápido nessa discussão de Brasil Beef ainda. Se a gente puder tentar abordar um pouco mais sobre os drivers desse forte crescimento de margem na divisão ali, né? Vocês comentaram sobre o incremento de exportação, melhora operacional, investimento em marca, melhora de mix. Então, no final, parece que é um pouco de tudo, mas se a gente puder, talvez, tentar quantificar o quanto dessa expansão de margem sequencial vem de cada um desses fatores, tá? Seria ótimo. E uma segunda mais pontual, só se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor nessa linha de tax, tem um impacto ali de imposto diferido não constituído de 1,2 bi, tá passando no resultado e talvez pesando um pouquinho mais no bottom line, né? A gente queria só entender se vocês pudessem dar um pouco mais de granularidade nos drivers dessa linha. É isso, obrigado. Bruno, bom dia, obrigado pela pergunta. O negócio da Friboi, a base de tudo é que nós tivemos um boi mais barato, um aumento forte de crescimento no mercado interno e no mercado internacional. Então, o drive veio de custo dos animais. Eu citei no início, a Friboi tem desenvolvido ao longo do tempo marcas, né, um produto de valor agregado. Então, eu citei até que nós, Friboi, já há 4 anos consecutivos, é top of mind no segmento, mas muito distante do segundo colocado. Então, isso, na hora que você tem um produto mais acessível, e a marca se torna mais aspiracional e dirige o consumo. Além disso, nós temos um trabalho dentro dos supermercados, que é o Friboi Reserva, que é um trabalho que nós temos de apresentação de produto e de qualidade de produto em parceria com os nossos clientes. E isso tem permitido, um momento como esse, favorável ao consumo, eles são alavancas importantes de transformação de resultado. Então, marca, valor agregado, serviço para o consumidor no trabalho em conjunto com os clientes. E, obviamente, que o grande drive disso foi o custo mais acessível do boi, né? E, como eu falei antes, o mercado internacional foi muito forte, estava demandado, continua demandado, e o mercado interno agora está com desafios, dado que esse custo que está aí, novamente, né, leva o crescimento, né, do consumo, uma demanda a ser muito mais desafiadora. Em relação ao imposto diferido, é bom lembrar que a gente tem diversas empresas espalhadas pelo mundo e a JBS cresceu em diversas aquisições e a gente tem veículos lá fora, como todas as empresas, como todos os exportadores, e você acaba tendo, nas movimentações de empréstimos entre companhias, você cria, às vezes, receitas e despesas financeiras e prejuízos acumulados em algumas entidades que nunca vão ser usadas. Pode ser que você consiga alguma maneira de fazer uma aquisição e usar, mas, em geral, você não usa. Então, é uma coisa normal e não é caixa. Isso é simplesmente um efeito contábil de um prejuízo acumulado que está numa entidade, num veículo que você não vai realizar. E aí você faz essa baixa, mas não tem zero impacto caixa e zero relevância. Tá super claro, pessoal. Obrigado. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado novamente pela participação. Eu queria fazer 2 comentários aqui para finalizar. Primeiro, reforçar que nós temos uma plataforma multiproteína, multigeografia, e que isso é uma vantagem competitiva importante. Mas não basta ter
essa plataforma, tem que operar bem essa plataforma. E aí, assim, eu queria fazer um agradecimento aos mais de 270 mil colaboradores nossos que fizeram uma execução extraordinária no trimestre que passou. Obrigado a todo mundo. E reforçar que a robustez desse trimestre não é um ponto fora da curva, pois quando a gente considera, né, o somatório de resultados nos últimos 6 anos, a JBS gerou um retorno médio aos acionistas de aproximadamente 20% em dólares. Então, assim, muito obrigado e contamos com vocês. Um abraço. Teleconferência da JBS encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.